Olá, alunos do módulo 6 da ESJA. Aqui é a professora Daniela Gava. Tudo bom com vocês? A nossa aula hoje falaremos sobre plano cartesiano. Vamos ver? Origem do plano cartesiano. Você sabe a origem? Quem criou? Vamos conhecer ele agora. Olha só, quem criou o plano cartesiano? René Descartes. René Descartes foi um filósofo, físico e matemático francês. Durante a Idade Moderna, também era conhecido por seu nome latino, Renatus Cartesius. Criado por René Descartes, o plano cartesiano consiste em dois eixos perpendiculares, sendo o horizontal chamado do eixo das abscissas e da vertical o eixo das ordenadas. O plano cartesiano foi desenvolvido por Descartes no intuito de localizar pontos num determinado espaço. Sua façanha matemática, que leva à criação da geometria analítica, também começa tomando um ponto de partida, duas retas perpendiculares entre si, que se encontram num ponto determinado, que vamos chamar de origem das coordenadas, criando assim as denominadas coordenadas cartesianas. Tá vendo aí? Então, o plano cartesiano foi criado por René Descartes e, em sua homenagem, porque o seu nome latino é Renatus Cartesius, se tornou agora, que a gente bem conhece, o plano cartesiano. Você não conhece ainda esse plano? Vamos ver. Olha ele aí. Plano cartesiano. Vocês estão vendo? Existem duas retas que são o quê? Perpendiculares. Temos a reta, que é representada com o eixo de Y, que ela está na vertical, que nós chamamos de eixo das ordenadas. Temos o eixo de X, que é o eixo também que a gente pode chamar das abscissas, que está em horizontal. E outra coisa que eu quero que vocês observem, a numeração. Estão vendo aí? Tem um ponto aí que está marcando 0, que é o ponto de encontro, é a interseção. Ou seja, onde tem ali o ponto que tem ali marcando 0 é o ponto de origem. Vamos fazer aqui a leitura. É formado por duas retas reais perpendiculares. Ou seja, o ângulo entre elas é de 90 graus. O que é um ângulo de 90 graus? É um ângulo reto, não é isso? Essas retas determinam um único plano, que é denominado como sistema ortogonal de coordenadas cartesiana, ou somente plano cartesiano. Muito bom, né? Pares ordenados e localizações no plano. Um par ordenado é formado por dois números reais que representam uma coordenada. Olha aqui, temos um plano cartesiano e temos aqui um par ordenado. Mas primeiro eu quero que vocês vejam isso na prática, tá certo? Muito bem, pessoal. Primeiro, quero que vocês vejam aqui comigo. A reta que está em horizontal, nós chamamos de eixo das abscissas, ou também a gente pode chamar de eixo de X. A que está em vertical, nós chamamos de eixo das ordenadas, ou também podemos chamar de eixo de Y. Ok? Então, toda numeração que estiver demarcada no eixo horizontal será representado por X, tá certo? Então, vamos aqui. Aqui é o ponto de encontro, dessas duas retas. Tá vendo aí? Aqui a gente chama de ponto de origem, eu marco 0. Sempre desse ponto à sua direita, a numeração sempre vai ser o quê? Positiva, tá certo? Desse ponto de 0 à esquerda, a numeração sempre vai ser negativa, ok? Muito bem, o que eu vou fazer? Tá muito pertinho, um do outro, eu vou dar um espaço para ficar melhor nós trabalharmos aqui de um jeito que fique mais fácil, tá bom? Então, vamos lá, eu vou marcar aqui, 1, 2, 3, 4, viu aí? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, 1 negativo, 2 negativo, tá certo? Vamos marcar aqui, 3 negativo e 4 negativo. Muito bem.
Então, temos aqui valores positivos e valores negativos no eixo de x. Vamos pensar agora quais valores teremos aqui, positivos ou negativos, no eixo vertical, no eixo das ordenadas. Olha só, de 0, e você vai até onde puder. Sempre esse lado aqui, gente, sempre vai ser positivo, viu? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tudo bem. Para cima, tudo positivo. Para baixo, tudo negativo. Olha lá. Temos aí 1, 2 e 3, 4 negativo. Tá limitado, lógico aqui, né? Porque nós não temos mais espaço para botar mais numeração, mas é infinito, tá bom? Você pode botar a numeração que você quiser, tá certo? Outra coisa que é super interessante a gente tá observando quando for trabalhar com pares ordenados. Os pares ordenados, o nome já diz, são um par, né? No caso, a gente vai precisar de uma numeração que represente x e outra que represente y. Vamos ver como é que vai ficar isso? A ordem escolhida é a seguinte: primeiro vem as coordenadas x e depois as coordenadas y, que são colocadas entre parênteses para representar uma localização qualquer. Ok, então quero dizer que sempre quando eu for representar um par ordenado, venha aqui comigo, sempre vai ser entre parênteses. O primeiro número será uma numeração do eixo de x e o segundo número será uma numeração do eixo de y. Muito bem. Então, vamos ver aqui. Vamos fazer do jeito que está aqui no exemplo ao lado. Tem 2 e tem o 3, né? Então, a gente vai fazer o encontro deles dois. Pronto, eu uni essa coordenada, né? 2 que representa x e 3 que representa y. Pronto, achei um ponto de encontro. Esse ponto representado com a letra A. E aí, quem vem primeiro? Quem vem primeiro é x. E quem é o x, gente? 2. E depois, para completar o par ordenado, preciso de quem? Do valor de y. Quem é y? 3. Show! Muito bom. Vamos fazer mais um exemplo? Eu quero fazer outro par ordenado. Agora, esse outro par ordenado, eu vou colocar aqui, ó, o 4, que vai ser, o x será representado pelo 4 negativo, e o y será representado por 2. Então, vamos aqui a esse ponto de encontro, que eu vou denominar por B. Então, como é que vai ficar esse par ordenado do ponto B? Vai ficar o seguinte, quem vem primeiro é o x, então x é 4 negativo. E quem é o y? 2. Pronto, foi localizado o par ordenado do ponto B. 4 negativo e 2. Tá feio aqui, não tá? Deixa eu deixar mais organizadinho. Pera aí. Pronto, melhorou? Melhorou. Muito bem. Viu aí como é fácil? Vamos à próxima explicação. Quadrantes. Vamos ver, vamos conhecer os quadrantes do plano cartesiano. A região onde x e y são positivos, simultaneamente, é chamada de primeiro quadrante. Onde está esse primeiro quadrante? Vamos olhar. Eixo de x, que é o eixo das abscissas, todos os numerais aqui estão positivos. E no eixo das ordenadas, que é o eixo de y, também está tudo positivo. Então, essa região aqui, tanto x quanto y, são o que, pessoal? Positivos. Então, aqui nós temos nosso primeiro quadrante. Ok. Agora, a região onde y é positivo e x é negativo, nós temos aí o segundo quadrante. Y aqui está positivo e x está, nesse ponto aqui, negativo. Então, essa região, temos aqui x e y. Lembrando, meu y, todos os seus valores aqui são positivos. Já x, os valores que estão aqui na reta, eles são o quê? Negativos. Então, nós estamos falando de quem? Do segundo quadrante. Já a região onde x e y são negativos simultaneamente
é chamado de terceiro quadrante. Olha só, tanto x quanto y, nesse quadrante eles são negativos. Vamos colocar aqui para lembrar. X negativo e y também negativo. Então, estamos falando do terceiro quadrante. E por último, temos aqui x positivo e y com valores negativos. Então, estamos falando de qual quadrante? O quadrante que o x é positivo e o y é negativo. Estamos falando do quarto quadrante. Vamos conferir? Confirmando aí para vocês. Viu aí? Primeiro quadrante, x e y positivo. Segundo quadrante, x negativo e y positivo. Terceiro quadrante, x e y negativos. E o quarto quadrante, x é positivo e y é negativo. Vamos ao exercício. Observe o mapa do Brasil, que está no primeiro quadrante do plano cartesiano. Se eu digo que está no primeiro quadrante, tanto o x quanto o y vai ter o quê? Valores positivos. Os numerais, eles sempre serão o quê? Positivos no primeiro quadrante, tá bom? No mapa, encontramos alguns pontos. Dê as coordenadas e o nome dos estados em que os pontos se localizam. Olha aqui. Se você visualizar bem o mapa, ele está todo em verde, né? Com a cor verde. E os pontos que ele quer, no caso, ele está aqui, esses pontinhos estão em vermelho. Vamos ver aqui. O primeiro que eu consegui localizar foi Santa Catarina. Tá lá no finalzinho. X vale quanto aí? 4. E Y vale 1. Então, a gente já encontrou o nosso primeiro par ordenado. Então, o par ordenado do estado de Santa Catarina é 4 e 1. Vamos ao próximo. Minas Gerais. Qual é o valor de X? 5. E o valor de Y? 2. Então, par ordenado, que localiza o mapa aí, né? O estado de Minas Gerais será 5 e 2. Porque eu sempre estou falando primeiro os valores de x. Porque a primeira informação que vem no par ordenado são os valores do eixo de x, o eixo das abscissas. A segunda informação do numeral, nós devemos informar os valores do eixo das ordenadas, que é do valor do eixo de y, tá certo? Então, primeiro falamos x, né? Valor de x. Depois falamos o valor de y. Então, Minas Gerais, o par ordenado é 5, 2. Piauí, temos aí x, 5 e o y está marcando 4. Então, par ordenado do Piauí é 5, 4. E faltou agora, fiquei ali na dúvida, será que é Amazonas, será que é o Acre? Mas se você aproximar bem, vocês vão ver que ali é Amazonas. Então, x, 1, y, 4. Par ordenado, 1, 4. Vamos conferir? Resposta: Santa Catarina, par ordenado 4, 1. Minas Gerais, 5, 2. Piauí, 5, 4. E Amazonas, 1, 4. Muito fácil, né? O jogo de batalha naval é um jogo de tabuleiro cujo objetivo é descobrir, por meio da localização dada, onde estão as embarcações dos adversários. Essa brincadeira é bem antiga, né? O pessoal já trabalhou com isso até mesmo nos jogos online. E vocês podem até ver, tem alguns aplicativos. Mas na minha época era no papel mesmo, viu, gente? Não era nem tabuleiro, era um papelzinho que a gente ia brincando. Mas olha aqui, vamos observar essa imagem, né? E aí vem a pergunta. Se você quisesse afundar o barco localizado no quarto quadrante, quais seriam as coordenadas? Quarto quadrante. O quarto quadrante, onde está localizado? Lembra lá o que eu falei para vocês? Quando valores de x for positivo e de y for negativo. Então, o que eu estou vendo aqui? Que tem apenas um barco. Que barquinho será esse? Valores para x e valor para y. Que valores são esses para a gente formar esse par ordenado? Na letra A diz 2 e 4. 2 e 4 são positivos, está no primeiro quadrante, já não é. 3 e 4.
os dois valores, tanto de x e y são positivos, estão no primeiro quadrante, também não é. Letra C, o valor tem aí, ó, 1 para x e menos 1, que é um negativo, para y. Interessante. Então, será que é esse, gente, que está no quarto quadrante? Analisem aí comigo. Sim, né? Muito bem, a letra C. Por que não é a letra D? Porque o 4 é negativo, que é x, né? E 1, que é y, está positivo. Ou seja, esse 4 negativo e 1 está marcando um barquinho que está lá no segundo quadrante. Então, a resposta é a letra C. Viu aí? Está ordenado 1 menos 1. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. E tem muito mais material para vocês estudarem sobre esse tema do plano cartesiano. E está disponível no AVA Educa PE. Basta vocês acessarem com a matrícula, se você for aluno, e se for professor, com CPF, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.